Paz seja convosco. Meu nome é Emery Prince, sou peregrino em uma terra estranha. Eu não sou daqui, vim de cima, vim para anunciar sobre a terra o amor, a justiça e a manifestação do juízo do meu Pai, cujo nome é maravilhosamente belo, e muito superior à compreensão humana. Vim para falar boas novas aos mansos e humildes, e a pôr em juízo os errantes cujo patrimônio é o pecado. Eu pelejo junto com Miguel, Gabriel e os outros 72 príncipes do céu, cujos nomes são como os nomes de Deus, e já quero começar dizendo, que se Deus tiver misericórdia de ti, Ele te purgará e te dará outra chance, mas se caso Ele não tiver misericórdia de ti, Ele mesmo tomará a sua foice afiada, e ceifará a tua cabeça. Em dias de luto extremo, meus ossos se apodreceram no pecado, senti um cheiro de carniça vindo da minha alma, ela estava mais podre que um esgoto. A graça me fez entender que, ou o homem teme a Deus e é salvo, ou ele é castigado eternamente pelos demônios no inferno, e no inferno, os homens apreciam a dor que fizeram ao coração de Deus. Seus ossos são devorados como uma carne doce, macia e suculenta, suas almas nunca vão viver, eles sofrem uma morte eterna, rigorosa e cruel, da sua fala não sairá voz, e serão comparados aos vermes roedores de ossos, porque os demônios pisarão neles como se pisa em uvas para fazer sucos. O suco dos homens para eles é seu sangue, se embriagam e riem-se grandemente. No inferno a sua alma é mais preciosa que qualquer coisa que você pode imaginar. E eles mesmos vão te atormentar com toda a sorte de tortura, dando e oferecendo a você a forte e agoniante dor ao Espírito Santo da verdade, o Conselheiro, o Espírito de Deus. Eu, Emery, fui justificado em justiça, testemunhado pela boca de Deus, e revelado como um homem, para que eu cumpra a sublime missão que me foi confiada, e para que a próxima geração que vier, tenha a porção dobrada do meu espírito sobre ela. Era de tarde, eu estava prestes a viajar para uma cidade. Naquele dia era a festividade dos jovens, e o Espírito Santo me disse quando eu estava sentado 2 horas antes do culto: Emery, eu quero que você vá, preciso te mostrar coisas muito pequenas, mas que levam ao inferno. Eu obedeci ao Espírito Santo e fui. Levei comigo meu irmão Sariel. Quando pisei na cidade senti o cheiro das trevas nas minhas narinas, e a atmosfera mudou drasticamente. Aquela cidade estava entregue à maquinação do mal. Meu irmão Sariel também sentiu que a atmosfera tinha mudado. Quando entrei dentro do templo eu me sentei na última fileira da igreja em uma cadeira. De repente vi demônios com o formato de morcegos com cauda de escorpião voando por cima do templo. 72 estavam manifestados nos corpos, 42 andavam, e 24 voavam. Todo o ambiente era negridão. O Espírito Santo me disse: Emery, o pastor dessa igreja está mais interessado no dinheiro do que na obra de Deus. Ele é um filho do diabo, um filho de Mamon. Eu me surpreendi, porque não sabia que o pastor daquela igreja era filho de Mamon. Se ele morresse ali mesmo, cairia rumo ao inferno e queimaria para sempre. Ouvi pela boca dos jovens um louvor muito famoso e conhecido internacionalmente, o qual todos que ouviam sentiam paz, e glorificavam a Deus. O Espírito Santo me disse: veja, eu te mostrarei o que está por trás desta música. De repente, eu ouvi a música de trás para frente, e essa mesma música proferia palavras de blasfêmia contra o Deus do céu. Todos cantavam aquela música, mas na verdade estavam exaltando a Satanás, o pai da mentira e o imperador do pecado. Quando terminou a música, escutei um estrondo que formava uma grande bola de trevas do lado direito do templo. Ela estava perto do púlpito e dos jovens. Eu ouvi a risada maquiavélica do diabo. Ele ria sem parar. Ouvi demônios assoprando sobre as costas dos que estavam sentados em suas cadeiras, fazendo-os sentir arrepios, para que eles entendessem aquilo como sendo o fogo do Espírito Santo. Mal sabiam eles que os demônios estavam assoprando sobre suas costas. Eu vi que um demônio que estava do lado do ventilador direito, que estava perto do púlpito, olhou para o demônio que estava do lado esquerdo. Ele disse: estamos conseguindo enganá-los. Se nós ficarmos camuflados, eles não nos verão. Vamos continuar enganando eles e puxando suas pernas para o inferno. Não demorou muito tempo, até que vi uma jovem com um decote nas suas costas, e com flores em seu vestido passando por mim para ir ao lado de fora. Imediatamente o Espírito Santo me disse: Emery, estas flores no vestido desta jovem é uma invocação ao demônio da sensualidade. Os decotes complementam as flores. Essa menina anda em conformidade com o mundo, e tem o espírito da sensualidade dentro dela. Quando falou isto, eu saí do templo para ver onde ela iria, e ela ia para os braços de um jovem. Ficava vários minutos o abraçando e o beijando. Sua vida espiritual estava arruinada. Quando olhei para ela,
vi um demônio feminino com uma flor de espinhos na sua mão. Percebi que ela estava iludindo o jovem, e estava ficando com outros. Se consertem, raça de víboras, filhas de Satã. Por que vocês servem ao meu rival? Porque adoram aquele que desde o princípio travou a guerra contra Deus. Quanto mais vocês andarem conforme anda o mundo, a luz de Deus jamais brilhará sobre vosso rosto. Os seus pecados são como fogo, que a vocês mesmos consome até que vocês se tornem em cinzas. Os seus corpos serão comidos pelos vermes. A vossa carne será devorada pelos abutres. Deus vai quebrar os vossos ossos se vocês não se arrependerem. E o que restará de vocês para contar história? Quando estava do lado de fora, vi meu irmão Sariel. Ele estava quieto do lado de fora. Eu lhe disse: Sariel, eu vi várias coisas sobrenaturais dentro e fora da igreja. Eu andei com ele sobre a rua. Vi que almas precisavam ser evangelizadas, pois ainda não eram libertas do pecado. Senti na pele o peso de quem tem a capa das missões sobre os seus ombros. O cargo é pesado, mas ainda que leve à morte, prossigam seguindo em frente, sabendo que o vosso trabalho nunca é em vão no Senhor. Quando eu estava andando com meu irmão pelas ruas da cidade, vi 4 jovens passando sobre minha frente. Vi um demônio com um charuto em sua mão. Vi outro com a cabeça de elefante e os pés de cabra. Vi um como sendo um bode avermelhado com chifres de carneiro. E vi um demônio do homossexualismo no meio deles. Os demônios o estavam conduzindo à perdição, e eles já estavam condenados ao inferno. Vi suas almas penduradas em uma forca no inferno, enquanto os demônios com uma corda prendiam os seus braços e pés. Eles davam chicotadas de aço sobre seus estômagos, e faziam eles vomitarem. Quando eles vomitavam, os vermes saíam de sua boca. Vi que dentro deles haviam bolotas de carne que quando saíam tinham um fedor podre, como de um corpo quando morre por muitos dias. Vi que o mundo espiritual era muito sério. Comecei a me preocupar. Meu coração acelerou. Eu clamei com a minha alma dizendo: Senhor Deus, até quando esses jovens vão padecer na mão de Satanás? Então o Espírito Santo me disse: enquanto estiver na terra, diga o que é certo e o que é errado. Faça o seu dever. Cumpra seu chamado. Se elas não te ouvirem, não ouvirão também a mim, porque suas palavras são dirigidas pelo Espírito, e eu sou o Espírito da verdade. Eu visitei aqueles jovens, toquei sobre seus ombros em espírito e eles nem perceberam, mas limpei os pecados que tinham neles com o sangue que estavam nas minhas mãos, e Deus os perdoou. Mas dentro de 5 dias, voltaram a pecar contra Deus, e a ira de Deus se acendeu contra eles, e por consequência de seus pecados, um deles, o qual estava do lado direito do jovem do meio, ficou com as cordas vocais danificadas. Eu tinha cumprido minha missão naquele dia. Quando eu e meu irmão subimos no ônibus para voltar para casa, meu irmão Sariel viu um palhaço do lado de dentro do ônibus. Ele rapidamente desapareceu. Nossas visões se abriram ali, e pude perceber a igreja se convertendo em mundo, e o mundo entrando na igreja. O palhaço era um principado, que tinha o domínio daquela cidade. Quando ia voltando para casa, dentro do ônibus eu tive uma visão. Vi que 4 tubos elétricos estavam impedindo uma multidão de passar para o outro lado da cidade, mas toda vez que elas tentaram passar, eram impelidas pelo choque e lançadas para longe. Elas estavam sendo destituídas da glória de Deus. Eu voei por cima dos tubos, e vi que era difícil passar pelo outro lado. Veio uma nuvem do alto, o qual era negra. Ela descia e tentava partir os tubos. Ela não conseguiu partir, e foi cortada ao meio pela eletricidade. Veio outra nuvem. Esta era branca, e era mais forte. Ela passou pelo espaço dos 4 tubos, e se transformava em micropartículas de nuvem branca e entravam na boca das pessoas. As pessoas se tornavam fortes, e venciam os tubos de choque passando por eles sem que eles lhes causasse dano algum. Perguntei a Deus: o que é isto? E qual é a sua interpretação? Então ele me disse: Emery, entende a visão. A primeira nuvem que viste, o qual não era rígida, era a representação da mentira, e a nuvem forte era a verdade. Os tubos que viste são os pecados que aquela igreja pelo qual pisastes os teus pés possuem. Vi o pecado da sensualidade, da ganância, o pecado da doutrina de demônios e o pecado da soberba. A igreja tinha mais pecados, mas estes eram os pecados principais. A nuvem forte, que era a verdade, vencia o pecado e entrava na boca das pessoas, porque elas necessitam de serem fortes. Nunca poderão enfrentar a mentira, se dentro delas estiver o maligno, mas se dentro delas estiver a verdade, os pecados não vão segurá-las. Quando a verdade entrou nelas, elas partiam os tubos, e passaram por eles. O Espírito Santo me disse: esta é a minha vontade, que todos os homens entendam qual é a verdade, e que tenham o pleno conhecimento da verdade,
para que não sejam enganados. Voltei para casa já com meus ossos cansados. Meu corpo estava doendo muito, e um grande sono se apoderou de mim. A guerra espiritual que tive foi muito forte. Achei que não iria suportar, pois em apenas um dia enfrentei mais de 3 legiões de demônios. Quando cheguei em casa falei com o Pai do Céu, e logo após isso caí num sono profundo. Eu, Emery, tenho 17 anos. Já passei por diversas etapas espirituais, e meu dom espiritual de visão se despertou muito rapidamente. O Espírito Santo me disse para permanecer orando. Enquanto minhas lágrimas caíam, um demônio visitou meu quarto procurando atrapalhar minha oração, mas uma lágrima que caiu do meu rosto se transformou em um cristal de fogo, e penetrando no demônio ele explodiu. A oração feita com as lágrimas e com reverência, chega ao coração de Deus e o comove. Deus me disse: muitas pessoas se questionam do porquê que não as respondo, mas elas não me tratam com reverência, perderam a sua intimidade comigo, suas orações são robóticas, não tocam o meu coração. Deus estava triste com aquilo, porque queria manifestar-se a todos, mas poucas pessoas tinham na terra uma intimidade verdadeira com Ele. Eu disse para Deus: Deus, faz-me sentir apenas um pouco do amor que tu sentes pelos homens. Rapidamente, meu corpo foi tomado de um tão grande amor, que por dentro eu chegava a amar a todos, mesmo sem falar com eles. Deus me deu uma visão. Na visão, eu vi todos os habitantes da terra como um grão de areia. Eram milhares de milhares, e miríades de miríades. Seu número era incontável, mas vi todas as tribos através da visão, povos, línguas e nações. Eu, pelo poder de Deus, derramei um bálsamo esverdeado sobre a cabeça das pessoas que vi. Eram 3 bálsamos que eu derramava, e que molhava a terra com amor. O Espírito Santo me disse: Emery, ame a todas as almas, mas abomine a todo pecado que nelas está escondido, em sua alma. Cada vez que você peca, ela sofre queimaduras, e a cada vez que você peca você está abrindo um buraco na terra para sua condenação. Não peque, seja santo. Se quiser ir para o céu, de nada te adiantará ganhar o mundo, e perder a sua alma. Toda vez que um cristão se torna amigo do mundo e obedece suas vontades, se torna um trapo insignificante e traidor, se transforma em demônio, porque a amizade do mundo é inimizade para Deus. Os demônios são inimigos de Deus, e se você é amigo do mundo, você é um demônio, porque é inimigo de Deus. O Senhor me mostrou a alma podre dos habitantes da terra. Não ajudavam mais os pobres e necessitados, não visitavam os órfãos, nem as viúvas atribuladas. Eles não vão ter galardão no céu. Todos aqueles que vivem no templo e não ajudam os pobres são miseráveis. Eles vão queimar e o cérebro deles será comido pelos vermes. O coração deles vai receber uma dor tão forte, que seus ossos vão se contorcer e quebrar. Mas no inferno, a alma se regenera, ou seja, não há morte do inferno. Você vai sofrer eternamente apanhando e queimando no inferno. Eu fui até o inferno, e vi coisas muito horríveis. Vi também as torturas daqueles que pecaram contra o Deus do céu, aqueles que regem o inferno e as reuniões infernais. Lá, eu vi cantoras muito famosas internacionalmente que estão vivas. Vi a Katy Perry, Selena Gomez, Adele, Beyoncé, e outras cantoras internacionais. Vi cantoras gospel. As maiores cantoras gospel que estavam no inferno, nasceram no Brasil. Dentre elas estava Bruna Carla, Damares, Aline Barros, Gabriela Rocha, Priscila Alcântara, Luma Elpidio, Cassiane, Elaine Martins, Michele Nascimento, Kemily Santos, entre outras cantoras gospel. Vi cantores gospel lá no inferno. Tinham muitos cantores gospel que nasceram no Brasil. Estes são Fernandinho, Samuel Mariano, Juliano Som, Thales Roberto, entre outros. Os que cantavam segundo a inspiração do diabo, cobravam para cantar e adorar a Deus. Suas almas estavam podres. Havia uma grande proporção de quase todos serem condenados. Vi as almas de pastores maçons e fraudulentos, gananciosos e filhos de Baal, cujos nomes eram Benny Hinn, David Orr, Criso Yaquilome, Tebe Joshua, Billy Graham, entre outros milhares de pastores. Os do Brasil também estavam lá como Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Edir Macedo, Agenor Duque, Napoleão Falcão, Ângelo Galvão, Augustus Nicodemos, entre outros. Quando eu vi Tebe Joshua, vi ele como sendo um feiticeiro. O 13º mais forte da África era Tebe Joshua. Ele era um filho do diabo. O espírito do curandeirismo fazia os sinais pela sua mão. Ele chamava os demônios para sua mão e eles agiam. Vi um pacto que aquele falso profeta fez num monte. Ainda antes de começar o seu ministério, Satanás apareceu para ele,
e o ofereceu dinheiro, fama, poder e muita luxúria em troca de sua alma. Ele aceitou. Desde ali a aliança foi feita. Todo aquele que vai à sua igreja para ser curado por esse falso profeta, recebe demônios dentro dela. Vi quando ele tocava no peito das pessoas com seu dedo indicador, e um anzol negro as puxava. Vi que ele retirava a doença de pessoas, e colocava em outras, e até quando transferia aquelas doenças aos ouvintes. Você não me engana, Tebe Joshua. Minha guerra não é contra você, e sim contra os demônios que habitam dentro de você. Você é um falso profeta. Se arrependa o quanto antes, ou como castigo severo, terá maior dor que um feiticeiro nigeriano já sentiu no inferno. Vi lá a alma do Billy Graham, o maior pastor da América. Perguntei ao Senhor, por que ele está aqui, e por qual motivo parou aqui. O Senhor me disse, veja, eu vou te mostrar o que aconteceu. De repente eu o vi quando ele ainda estava vivo. Eu vi uma tábua lisa por cima de sua cabeça, e sobre a tábua estava escrito, maçonaria. Eu percebi que ele era um maçom e que não pregava a verdade, só pregava a graça. Vi um principado, que com as duas mãos segurava o ombro esquerdo e direito de Billy Graham e sussurrava em seu ouvido para que ele falasse as palavras dos demônios, para que o povo fosse enganado pelas suas heresias. Perguntei a Deus, Senhor, apenas um principado o comandava? Então o Senhor me disse, Emery, com ele estava um exército de principados. Em todo lugar que ele colocava seus pés, os demônios eram atraídos. Eles gostavam do evangelho que ele pregava. O meu evangelho não é esse. O meu evangelho é o evangelho da verdade. Diga aos homens para pregarem a verdade e se arrependerem dos seus maus caminhos. Caso contrário nunca verão a minha face, pois minha face é santa. Quando vi Billy Graham no inferno, minha ira se acendeu contra Satã. Satã tinha conseguido milhares de almas para ele através daquele homem. Billy Graham ganhou um trono no inferno. Vi que seu trono era semelhante a escarlata e tinham-se nas bordas do trono a cor púrpura. Billy Graham era tratado como um imperador no inferno. Ele tinha uma coroa negra e vermelha no inferno, mas a coroa que ele tinha estava repleta de fogo em cima dela. Ele me viu, e então chorando muito me disse, Emery, diga para os homens pregarem a verdade. Eu em toda a minha vida preguei sobre a graça, mas não sabia que pregar apenas a graça me levaria até este lugar. Eu lhe disse, Billy, se você está aqui no inferno foi porque buscou isto. Todos os seus pecados eram um pesadelo para você, e mesmo assim você insistiu em seus pesadelos, se tornou amigo do mundo, e agora, você está destituído da glória do meu Pai. Quando eu disse isto, 2 demônios semelhantes a um boi com chifres de touro o seguraram, e o tiraram do trono para o queimar. Ele era ferido no inferno de uma maneira mais cruel que um escravo. Lá os demônios não davam chibatadas nele, e sim cortavam a sua carne e as devorava como canibais. Jesus chorava quando viu ele no inferno. Eu lhe perguntei, Mestre, por que o Senhor chora por este homem? Ele me disse, ele era muito precioso para mim, mas agora não há mais chance. Está preso pelas algemas do inferno. Não posso resgatá-lo dali, porque já foi traçada a sentença. Eu lhe perguntei, o que este homem fez que o separou do Senhor? Então Jesus me disse, em uma de suas reuniões com presidentes americanos, ele se juntou à maçonaria, quebrando a aliança que antes eu tinha com ele, e ele não falava de mim como realmente sou. Somente meu Pai é amor, eu sou juízo, pois vou ferir a terra com fogo, mas toda vez que olho para ele, lembro-me do sacrifício que fiz, por isso eu choro. Choro porque morri por ele, mesmo ele sendo pecador, mas agora já não há mais chance. Vi o nome do Barack Obama no inferno. Ele e Billy Graham faziam um acordo na terra. Naquele momento, no acordo de suas mãos, a alma de Billy caiu ao inferno, e passou a sofrer eternamente com fogo. Enxofre saíam de suas narinas, e suas orelhas ouviam o barulho de cavalos. Os demônios cavaleiros do Hades estavam vindo para o torturar. Vi quando um demônio cavaleiro tomou o braço de Billy Graham. Era o braço direito. O demônio cavaleiro arrancou o braço direito de Billy para fora juntamente com sua mão, e os transformou em trevas, e entregou de volta para Billy, e ele se contorcendo de dor os colocou novamente no mesmo lugar. As trevas do seu braço tinham cheiro de carne podre, as larvas vinham para comer o braço direito de Billy, e o Espírito Santo me disse, este mesmo braço é o braço que Billy fez o acordo com Barack. Agora ele foi queimado, e só fará um acordo com as larvas do inferno. Era de noite, e as visões da minha mente se turbulavam dentro de mim, e o mundo espiritual estava acessível para que eu entrasse dentro dele. A luz da minha casa tinha acabado, tinha faltado energia. Eu estava em minhas acomodações, e por causa disso um demônio se aproveitou para querer me botar medo, mas eu inclinei o dedo até ele, saiu uma bola de fogo do meu dedo e o consumiu.
Eu inclinei minha mão esquerda em direção à lâmpada e disse: Luz, retorne agora. Não demorou nem 2 segundos, e a luz da minha casa voltou automaticamente. Vi que um demônio de chapéu preto segurava a luz, mas quando inclinei a mão esquerda até a lâmpada ele foi embora. Senti paz em minha casa. O Espírito Santo estava me visitando. Ele me disse: Emery, quando terminarmos os nossos testemunhos os religiosos vão querer nos atacar, porque quem atacar a você, a mim estará atacando. Todavia, vamos prosseguir pregando juntos. Eu não vou permitir que eles façam algo com você antes do tempo. Quando ouvi aquelas palavras, meu coração se alegrou. Eu não temia a morte. Estava pronto para ser morto, pois eu já sabia para onde iria. Mas era necessário que ninguém me matasse enquanto não chegasse a minha hora. Por vários dias eu quis voltar para onde vim, mas entendo que tenho uma missão, e só voltarei ao céu quando consumá-la. Eu estava orando, a minha alma sentiu o impacto de uma glória muito forte. Eu me derramei em lágrimas. Meu corpo parecia estar pegando fogo. Eu estava rogando a Deus e dizendo: Pai, eu te peço que não glorifiques a mim, pois a glória é tua, para sempre tua. Eu glorifico a ti pelo que és, e não pelo que fazes. Os montes se estremecem e caem diante da tua voz. Com gemidos me prostro quando levantas a tua voz como um trovão. Quem pode ouvir tua voz e permanecer de pé? Perdoa-me, Pai, perdoa meus pecados, pois eu peco. Estou em um corpo cuja matéria é a carne. Não me lances ao inferno. Livra-me da condenação, e da calamidade dos ímpios, e eu te glorificarei. Eles são duros de coração, cometem pecados e acham normal. Eu não acho normal, pois te conheço por nome, e sei que és a personificação da justiça eterna. Quando eu disse aquelas palavras, a minha visão se abriu. Eu vi 2 mãos brancas como a lã. Elas formavam uma aliança de ouro. A aliança era formada com as raspas de uma coroa, que também era de ouro. Vi as vestes de Jesus e contemplei a sua beleza. Ele irradiava muito, era muito belo em sua glória, mais belo que todos os anjos do céu. Os anjos cantavam como um coral na minha visão, com uma voz muito aguda e alta. Perguntei a Deus: Pai, o que significa esta aliança? Qual é a interpretação desta visão? Então ele me disse: Filho, esta aliança que você viu é a nova aliança que meu filho Jesus criou. Coloque-a em seu dedo. Com ela você tem livre acesso para falar comigo. Os seus pecados foram redimidos através da nova aliança. Você está conectado com o meu trono. Falo com você como um amigo, face a face, e tenho prazer em fazer isso. Eu lhe pedi: Deus, rogo-te que me mostres a tua glória, assim como revelastes a tua glória a Moisés teu servo. O Espírito Santo me disse: Emery, olhe para seus lados. Quando olhei não vi nada, senão as paredes. Então a voz me disse: Agora, olhe para frente e para trás. Quando olhei, também não tinha nada. A voz me disse: Olhe para o alto. Quando olhei, não tinha nada no alto, apenas o telhado da minha casa. Então, a voz do Senhor me disse: Emery, você é a glória de Deus. Agora a minha glória não se manifesta por fora, ela se manifesta por dentro. Já não habito em tabernáculos feitos por mão de homem, como sendo no tempo da antiga aliança. Agora, através da nova aliança, você é meu tabernáculo, e eu habito dentro de você. Quando eu escutei aquilo, a atmosfera do meu quarto mudou. Eu tive uma visão. Na visão, eu subi até as nuvens, e quando chegava lá, uma luz imensa irradiava todo o planeta Terra. Uma voz me disse: Você é a luz do mundo, a candeia na escuridão, e o fogo inapagável. Quando fui olhar para mim na visão, meus cabelos eram como a prata reluzente, e meus olhos eram como fogo, meus pés como nuvem, minha roupa como a luz do dia, e sobre meus lombos um cinto dourado, e no cinto um nome, o qual era Príncipe de Deus. Quando retornei da visão, me surpreendi. A luz que irradiava de mim era muito forte. Apenas por aquela visão, 15 legiões de demônios localizados na Ásia, perderam suas forças e foram destruídas pela luz que irradiava da minha face. Os 4 cantos da terra brilhavam, norte, sul, leste e oeste. Ouvi uma voz que dizia: Sobre ti nasceu a esperança. Toda a minha cidade foi iluminada por Deus naquele dia, e as minhas visões por aquele dia se findaram. No próximo dia, de 3 horas da madrugada, a minha carne tremeu. Eu vi as trevas vindo em minha direção. Percebi que um confronto espiritual estava acontecendo. Eu estava deitado, e Deus me deu uma visão. Vi uma feiticeira muçulmana, com a testa e a boca tampadas por um pano preto. Tinha-se uma abertura. Ela usava uma roupa chamada niqab. Era um roupão todo preto. Os olhos daquela mulher eram como fogo. Aquela mulher era muito forte, e ela tinha ido pessoalmente me visitar. No mesmo momento da visão,
Eu vi que na testa dela tinham 13 luzes como se fossem pequenas lâmpadas. O Espírito Santo me disse: Emery, essas lâmpadas são as conquistas que ela teve. Ela conseguiu matar mais de 12 pessoas com seus feitiços. Ela se chama Alexia, mas todos a chamam de Vigia da Noite. Eu disse: Vem, Alexia, eu te dou permissão para lutar comigo. Eu inclinei meu dedo sobre ela, e lancei uma bola de fogo em sua direção. Ela desviou da bola de fogo, e lançou uma bola cristalina sobre mim. Esta bola cristalina atingiu meu ombro esquerdo. Ele ficou paralisado. Pedi a Deus para que fizesse voltar os movimentos do meu ombro, e eles voltaram cicatrizando a ferida. Eu lancei uma agulha sobre ela, mas ela desviou. Ela pegou um dardo maligno e lançou sobre mim. O dardo grudou na minha testa. Ele ficou grudado entre os meus 2 olhos, mas eu cicatrizei a ferida da minha testa, e lancei sobre ela outra agulha. Ela novamente desviou, e lançou um dardo entre meu pulmão e coração, mas eu novamente cicatrizei a ferida, e lancei a agulha sobre a testa daquela feiticeira. A agulha finalmente atingiu. Quando eu vi que tinha atingido, peguei minha espada de fogo e cortei aquela feiticeira no meio. Ela caiu sobre o chão perdendo a batalha. Eu me surpreendi com a força daquela feiticeira. Ela era muito forte. Quando voltei da visão, meu corpo estava dolorido. Meus ossos estavam fracos e meu corpo estava ardendo muito. Eu tinha feito muito esforço para lutar com Alexia no mundo espiritual. No outro dia, eu acordei com um corte na testa, exatamente onde ela tinha acertado o dardo, mas o corte estava cicatrizado. O Espírito Santo me revelou que através do corte da minha espada ela sofreu uma enfermidade. Vi um câncer em seu pâncreas. Alexia quase morreu. Eu não queria fazer isto, mas minha espada era muito forte. Eu sinceramente não podia fazer nada. Eu chorei por ela, porque achei que ela iria morrer. Quando lutei com ela foi para que ela não me matasse. Meu objetivo não era exterminá-la. Quando o Espírito Santo me disse que ela ainda estava viva, eu fiquei aliviado. Não tenho prazer na morte de um ímpio, e sim que o ímpio se arrependa e se volte para Deus. Um dia depois, após aquela dura guerra, eu pedi ao Senhor para que não permitisse uma outra guerra espiritual pelo menos uns 3 dias. Mas não teve jeito. No outro dia a energia da minha casa tinha faltado. A cidade inteira ficou sem luz. Vi um demônio no meu quarto, na minha frente, com o semblante desfigurado, e com os pés de uma girafa. Ele tinha um tridente na mão, e muitos ossos saíam de seu corpo. O Espírito Santo me disse: esses ossos que saem do seu corpo são os dentes desse demônio, e esses pés de girafa o revelam como uma grande potestade. Desta vez, eu tive que lançar metade da virtude que eu tinha naquele dia sobre ele. Só assim eu conseguiria exterminá-lo. Vi que o poder que eu soltava era como relâmpagos dourados com púrpura que entrando em cada partícula do seu corpo fez explodir. Ainda não tinha luz em minha casa. Então com o resto de virtude que sobrou eu inclinei o dedo sobre a lâmpada e disse: luz, pelo poder do Espírito Santo, retorne sobre esta cidade agora. No mesmo momento a luz retornou. Minha alma ficou contrita, e me derramei em lágrimas. Meu corpo estava fraco. Quando eu estava chorando, fraco por não ter sossego em minhas guerras, um anjo com o nome de Fanuel me visitou. Ele me alegrou e disse: Emery, seja forte, enfrente os demônios. O grande Deus do céu está olhando para você, e está vendo como você irá se sair na batalha contra o mal. Vi que eu tinha amigos comigo. Minha família está no céu. Meus amigos são os anjos. Meu pai é Deus. Meu irmão é Jesus. Meu maior conselheiro é o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo me disse: veja, Emery, preparei um batalhão de anjos para que lute por você nesta madrugada. Fale com o Pai antes de dormir. Agradeça a Jesus pelo sacrifício e descanse. Recupere suas forças para mais uma guerra espiritual que terá nos próximos dias. O seu eterno descanso será no céu. Lá, você não terá fadigas, pois a minha presença te acalentará. Quando ouvi estas palavras caí num sono profundo, e enquanto eu dormia, senti uma paz tão grande, que meu corpo inteiro se relaxou. Enquanto eu dormia, o Espírito Santo me acariciava, passava a mão sobre meu rosto, e fazia carinho nele. O Espírito Santo estava sentado do meu lado. Todo o quarto se encheu da glória de Deus.